Amados ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe para hoje, aos nossos corações, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 ao 16, que diz o seguinte: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 salário por dia, mandou-os à vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído de novo por volta do meio-dia, e também às 3 da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. Ele lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 horas da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu, e saia daqui, pois quero dar ao último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, essa parábola é uma das parábolas mais surpreendentes de Jesus. À primeira vista, quando a gente faz uma leitura superficial, ela aparenta ser injusta, não é verdade? Ela diz que um proprietário saiu para contratar trabalhadores para sua vinha. Alguns começaram cedo pela manhã, outros foram contratados ao longo do dia, e alguns começaram a trabalhar apenas por uma última hora. Trabalharam apenas 1 hora, enquanto haviam pessoas que trabalharam o dia todo. E quando chegou o momento do pagamento, todos receberam o mesmo salário. Os que trabalharam mais tempo ficaram indignados, como a gente viu. E na lógica humana, eles teriam razão. Mas Jesus não estava aqui ensinando sobre leis trabalhistas, irmãos. É isso que é importante a gente compreender aqui. Ele estava ensinando sobre a graça de Deus. Porque a graça, ela não é uma recompensa entregue por desempenho que nós tenhamos. Ela é um presente. Ela é um presente oferecido por Deus por amor dele a nós. A parábola aqui, queridos irmãos, ela começa com o proprietário saindo para contratar pessoas. E observe algo importante. Os trabalhadores, eles não procuraram o dono. Pelo contrário, o dono foi em busca dos trabalhadores. E isso nos revela o coração de Deus, irmãos. Antes de nós buscarmos a Deus, Ele já estava nos procurando. Ele já vinha em busca de nós. Antes que você faça a sua primeira oração, Deus, Ele já conhecia o seu nome. Antes que você entrasse em uma igreja, Deus já trabalhava na sua história. Glória a Deus por isso.
Amados, há pessoas que acreditam que encontraram Deus, mas a verdade é que Deus nos encontrou primeiro. Foi Ele quem nos enviou aquela mensagem que impactou no nosso coração e fez a gente se mover em direção a Ele. Foi Ele quem permitiu aquele encontro, foi Ele quem abriu aquela porta, foi Ele quem tocou no seu coração naquele momento. A iniciativa da salvação nossa, irmãos, ela sempre parte de Deus e não de nós. Amém? Agora pare por um instante e reflita comigo. Quantas vezes Deus ele tentou chamar a sua atenção antes de você perceber? Talvez através de uma crise, talvez através de uma perda, talvez através de uma palavra ministrada para você, seja numa igreja, seja na rua, seja na sua casa, seja através de um programa de rádio, seja através de um vídeo em uma rede social, ou também através de um milagre que Ele operou na sua vida, através de uma cura. Queridos, isso é prova que o Senhor nunca desistiu de você. Ele ainda está em sua busca. Ele ainda está indo de encontro a você que me ouve neste momento. O nosso Senhor Jesus, ele fala nessa parábola que o proprietário ele saiu várias vezes durante o dia. Às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. E isso nos ensina que Deus, ele chama pessoas em momentos diferentes do dia. Alguns conheceram Jesus já desde a infância. Outros, durante a sua juventude. Outras pessoas conheceram Jesus apenas na fase adulta. E há aqueles que encontraram Cristo apenas na sua velhice. Porém, o importante é que todos eles tiveram um encontro com Cristo. Eu quero citar o exemplo de Timóteo. Timóteo, por exemplo, ele foi instruído nas Sagradas Escrituras desde cedo, desde pequeno. E nós temos também o ladrão da cruz, que encontrou salvação em seus últimos momentos de vida, enquanto estava crucificado ao lado de Jesus. Ambos, independente de um ter alcançado antes e o outro depois, ambos foram alcançados pela mesma graça. Queridos, o problema é que muitas pessoas, muitas vezes quem está há mais tempo no Evangelho começa a acreditar que merece mais, merece uma melhor posição, merece um melhor lugar no reino dos céus. Mas, queridos, a salvação ela não é por méritos. Todos nós dependemos da graça de Deus. Se nós dependêssemos de mérito nosso para sermos salvos, todos nós estávamos perdidos. Porque afinal de contas todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós erramos. O veterano da fé, ele precisa da mesma cruz que aquele novo na fé precisa. Então, no aspecto espiritual, todos nós nos encontramos na mesma posição, queridos irmãos. Todos nós somos igualmente necessitados da graça de Deus. Todos nós somos igualmente necessitados do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A parábola diz que quando os trabalhadores eles começaram cedo, viram os últimos recebendo um denário e imaginaram que receberiam mais, porque afinal de contas eles haviam trabalhado mais tempo. Mas eles receberam exatamente o mesmo daquilo que havia sido combinado, o mesmo um denário. E então eles começaram a reclamar. E o problema deles não se tratava do salário em si, porque o salário que eles receberam foi aquele mesmo salário combinado, não é verdade? O salário de um denário. O problema deles era o quê? Era a comparação. Queridos, nós não podemos ser movidos por comparações.
Nós não podemos invejar o que de repente Deus tem feito na vida de outras pessoas. Agora eu faço uma pergunta para você. Você tem celebrado as bênçãos que outras pessoas têm recebido? Ou você tem permitido que a comparação produza dentro do seu coração o sentimento de inveja, o sentimento de amargura, o sentimento de frustração, o sentimento de questionamento? Amados, a comparação ela é uma das maiores inimigas da gratidão. É importante a gente compreender isso. Continuando a parábola, o dono da vinha ele respondeu: não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Irmãos, a mensagem aqui ela é muito clara. Deus continua sendo Deus. Ele é soberano e Ele distribui a graça dEle segundo a vontade dEle. A graça, queridos irmãos, sempre incomodará aqueles que acreditam que tudo neste mundo, tudo nessa vida deve ser conquistado. Por quê? Porque a graça, ela favorece exatamente quem não merece. E todos nós não merecemos igualmente. Foi assim, queridos irmãos, com o filho pródigo, foi assim com Zaqueu, foi assim com a mulher adúltera, foi assim com o ladrão da cruz. Nenhum deles merecia, assim como nós também não merecemos. E todos eles receberam aquilo que eles nunca conseguiriam comprar, seja com seus esforços, seja com dinheiro, seja com o que fosse. Eles nunca conseguiriam adquirir a salvação. Imagine, queridos irmãos, um condenado à prisão perpétua. Essa prisão perpétua significa que ele vai ficar para sempre na prisão. E de repente alguém paga completamente a dívida dele e oferece para ele a liberdade. E ele não sai da prisão porque ele mereceu. Não, ele não merecia. Ele merecia a prisão perpétua. Porém, ele saiu dali. Por quê? Porque alguém pagou o preço por ele. Ele recebeu a graça. E é isso que Jesus fez por mim e por você, querido irmão, querida irmã. Ele pagou o preço, nós não merecíamos. Nós estávamos condenados à perdição eterna, devido ao pecado. Mas, irmãos, Jesus pagou o preço. Jesus entregou sua vida por mim e por você. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E a pergunta é: nós temos valorizado esse sacrifício? Nós temos vivido com gratidão pelo que o Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele fez por cada um de nós? Amados, muitos olham para essa parábola e focam no pagamento. Mas o maior milagre não é o salário, não. O maior milagre é o fato de todos eles terem sido chamados para a vinha. Mais uma vez eu repito, o proprietário foi de encontro a cada um. Deus, ele vai de encontro a cada um de nós. Porque aqueles homens, eles estavam desempregados. Eles estavam sem perspectiva. Eles estavam sem propósito. Mas eles receberam ali trabalho, direção e dignidade através do proprietário que foi de encontro a eles. Irmãos, nós também estávamos da mesma forma. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos sem perspectiva, sem propósito para as nossas vidas. Mas Deus foi ao nosso alcance. Deus foi ao nosso encontro e nos trouxe uma nova perspectiva. Nos trouxe uma nova vida em Cristo Jesus. Da mesma forma, queridos irmãos, o maior presente de Deus não é apenas aquilo que Ele nos dá de bênção. É o privilégio de nós pertencermos a Ele. Se Deus nunca mais, queridos irmãos, concedesse a cada um de nós nenhuma bênção. Imagina, a partir de hoje eu não vou receber nenhuma bênção de Deus. Se eu não recebesse nenhuma porta aberta, se eu não recebesse nenhum novo milagre daqui para frente na minha vida, o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você seria suficiente para nós?
Essa pergunta, queridos irmãos, ela revela o quanto nós valorizamos a graça. Será que nós não temos valorizado mais as bênçãos de Deus? Será que nós não temos condicionado a nossa presença em buscar a Deus, né? A nossa presença em cultos, a nossa fidelidade a Deus? Nós não temos condicionado ao que Ele tem feito na nossa vida, no aspecto material, no aspecto de portas abertas, bênçãos e milagres? Queridos, nós não podemos servir a Deus pelo que Ele pode fazer na nossa vida. Nós devemos servir a Ele pelo que Ele é. Amém? Queridos, o que nós aprendemos nessa parábola de hoje? Aqui, queridos, nós vemos que nós devemos agradecer a Deus pelo chamado que nós recebemos. O simples fato de estarmos na vinha já é um privilégio. Não temos que procurar ser maior do que ninguém, não. Nós temos que ser gratos por Deus ter nos chamado. Em segundo lugar, pare de se comparar com outras pessoas. Cada pessoa possui uma história e uma trajetória diferente diante de Deus. Em terceiro lugar, celebre a salvação das outras pessoas. O céu se alegra, queridos irmãos, quando alguém é alcançado. Em quarto lugar, nunca se ache merecedor da graça, porque nós não somos. Tudo que nós recebemos vem do amor de Deus. Em quinto lugar, valorize mais o dono da vinha do que as recompensas, do que as bênçãos. O maior presente, queridos irmãos, não é aquilo que Deus nos dá, mas sim é Ele próprio que é o nosso maior presente. A parábola dos trabalhadores da vinha, ela desmonta uma lógica humana. Ela nos lembra que Deus chama quem Ele quer. Deus alcança quem Ele quer. Deus salva quem Ele quer. E Deus distribui a graça dEle como Ele quer. E a verdade, queridos irmãos, é que nenhum de nós está diante de Deus por mérito, por algo que nós tenhamos feito. Estamos aqui porque nós fomos alcançados pela graça dEle. Talvez você tenha chegado cedo à vinha. Talvez você tenha chegado recentemente à vinha. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e percebendo que Deus ainda está chamando você. Você ainda não foi à vinha. Mas uma coisa é certa: ainda há lugar na vinha. Ainda há graça disponível para você que me ouve neste momento. Ainda há oportunidade de responder ao chamado de Deus. Deus está te chamando neste momento. E a pergunta é: qual será a sua resposta? Eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, nesse momento de oração nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos chamou, Senhor. Nos chamou, Pai, para a Tua vinha. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós reconhecemos que nós estamos aqui, Pai, não por mérito, não por capacidade, não por justiça própria. Senhor, estamos aqui, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai. Perdoa-nos pelas vezes em que nós comparamos, Pai, a nós com outras pessoas, Pai. E nós deixamos a gratidão ser substituída pela insatisfação, como esses trabalhadores nessa parábola fizeram. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a celebrar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, e também nas vidas das outras pessoas. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós jamais esqueçamos que o maior presente, Pai, que o Senhor tem proporcionado para nós não são recompensas materiais, não são milagres, mas sim um simples privilégio de pertencermos a Ti. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos fortaleça, Pai. Fortaleça a nossa fé, renova a nossa alegria e mantenha o nosso coração humilde diante da Tua graça, Senhor. E que, Senhor, quando, Pai, a nossa jornada trabalhar, nós possamos ouvir a Tua voz dizendo que nós fomos fiéis na Tua vinha. Oh, meu Pai, é o que humildemente nós te pedimos neste momento de oração.
e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.